Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus, de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome de outra era Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Convido você a fechar os seus olhos e a se conectar com o Senhor nesta noite. Querido Deus e amado Pai, aqui está a Tua palavra. Pedimos que nesta noite o Senhor nos conceda a graça e o privilégio de desfrutar da Tua presença através da ministração da Tua palavra. Pedimos, meu Pai, que o Senhor visite cada coração, visite a nossa mente, e que através da palavra de hoje, o Teu Espírito Santo possa penetrar no mais profundo, no mais íntimo do nosso ser, e trazer consolo, edificação, exortação, que nesta noite o Teu Espírito Santo possa nos abençoar com a Tua palavra. É isso que nós oramos e pedimos, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Amados irmãos, nós vamos nesta noite nos debruçarmos na história de uma mulher chamada Noemi. Mas antes de adentrarmos na história de Noemi, precisamos entender o contexto em que essa passagem está inserida. O capítulo 1 de Ruth se situa no tempo dos juízes. O tempo dos juízes, para você que não conhece, ele é um tempo que está localizado entre a conquista da terra de Canaã até a instituição da monarquia em Israel. Para você que não conhece a história, a Bíblia vai dizer que o povo hebreu vagou no deserto durante muito tempo. O povo hebreu vagou no deserto durante anos, até que, sob a liderança de Josué, eles conquistam a terra prometida. Havia uma promessa da parte de Deus, de que eles sairiam da escravidão do Egito, e iriam a uma terra que mana leite e mel. E as Escrituras então demonstram que sob a liderança de Josué, o povo de Israel conquista a terra prometida, e agora eles se fixam como nação. Então o povo hebreu deixa a condição de nômades, eles deixam de vagar pelo deserto afora, e agora se estabelecem como nação. Agora então eles se desenvolvem como sociedade. Eles agora estão vivendo na terra que o Senhor prometeu. Porém, não foi um período fácil. Quando o povo hebreu finalmente alcançou a condição de cidadãos e podiam se desenvolver como nação, foi um período muito difícil, marcado por muita apostasia. Foi um período marcado por muita oscilação. O povo uma hora estava obedecendo, outra hora estava desobedecendo. Uma hora estava com fé, outra hora estava sem fé. Uma hora servia a Deus, outra hora servia aos ídolos. Naquela ocasião, Deus levantava juízes que os livrava das mãos dos seus inimigos. E enquanto o juiz estava vivo, o povo hebreu servia ao Senhor com dedicação e fé. Mas quando o juiz morria, o povo hebreu voltava a fazer o que era pior. E como consequência dessa inconstância, muitas das vezes Deus exercia o seu juízo, a sua disciplina, com a finalidade de restaurá-los para si. Em uma dessas ocasiões, Deus permitia a guerra e Deus permitia a fome.
E é exatamente nesse cenário, é nesse contexto que se encontra a história de Noemi. Noemi fazia parte do povo hebreu e estava vivenciando um momento de fome. Noemi vivenciou em Belém um momento de escassez. E como consequência, ela migra para outra cidade. E naquela cidade, ela perde o seu marido e os seus 2 filhos. Certamente foi muito difícil para Noemi passar por todo aquele desastre, ver a sua nação em decadência, ver a morte dos seus filhos, ver a morte do seu marido. E sabe qual era o pior? Entender onde Deus estava. O mais difícil na vida de Noemi era identificar onde Deus estava, o que Deus estava fazendo. O mais difícil na vida de Noemi foi tentar entender o silêncio de Deus. O mais difícil na vida de Noemi, em meio a todo aquele desastre, em meio a toda aquela decadência, foi compreender o que Deus estava querendo ensinar no silêncio. E essa passagem que está diante de nós carrega consigo muitas lições, lições preciosas para a minha e para a sua vida. Por isso eu te convido nesta noite a embarcar comigo nesta leitura e nessa história. Eu peço, me empreste um pouco a sua mente, me empreste um pouco o seu cérebro. Nós teremos agora lições preciosas da parte do nosso Deus. Em primeiro lugar, a lição que eu gostaria que se fixasse no seu coração: silêncio não é ausência, mas atuação no oculto. Silêncio não é ausência, mas atuação no oculto. Amados, Noemi era casada com um homem chamado Elimeleque. Ela vivia em Belém com Elimeleque e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. No entanto, em razão de uma fome que atinge aquela nação, ela se vê forçada pelas circunstâncias a migrar de Belém para Moabe, uma terra estrangeira, uma terra que não integrava ali a cidade de Belém. Era distante para que ela pudesse sobreviver. Então Noemi vai. Noemi, Malom, Quilion e Elimeleque. São nomes difíceis. E as escrituras demonstram que quando ela chega em Moabe, está tudo bem. Eu imagino Noemi com boas expectativas em relação ao futuro. Eu imagino Noemi pensando no dia de amanhã de forma positiva. Ela tinha um marido pelo qual cultivava muito apreço. Ela tinha um marido que estava vivo, que amava, o amor era recíproco. E não havia do que se preocupar, porque ela tinha escapado da escassez. Estava tudo bem. Ela escapou da escassez, ela estava livre da fome, e agora estava vivendo o seu relacionamento. E não só isso, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, estavam para se casar com 2 mulheres que se encontraram lá, 2 moabitas, Ruth e Orfa. Estava tudo bem, o cenário era positivo. Os seus filhos iriam exercer a independência e a autonomia, saindo de casa. Eu imagino Noemi com a sensação de dever cumprido, fiz o que uma boa mãe poderia fazer. Eu imagino que as expectativas dela fossem, em sua integralidade, boa. Seus filhos estavam casados, estavam morando nas suas casas, ela tinha escapado da escassez, estava vivendo ao lado de Elimeleque, até que uma reviravolta drástica muda por completo a história de Noemi. A Bíblia vai dizer que quando eles estavam ali em Moabe, o seu marido morre. Uma das piores dores emocionais que alguém pode sentir, sem sombra de dúvida, é aquela da perda daquele quem nós amamos. É uma dor muito forte. E eu imagino Noemi sendo afligida emocionalmente por aquela perda.
aquela pessoa com quem ela havia compartilhado tanto tempo de vida. E é muito pior, porque agora Noemi estava na condição de viúva. E, amados, viúva socialmente naquele tempo era igual leproso. Naquele tempo, a viúva era totalmente vulnerável. A viúva era desprotegida. Não havia proteção do Estado, não havia instituições sociais. O tempo era outro. Noemi não só perdia uma parte do seu coração, ela perdia também o seu prestígio social. Então, quando Noemi pensou que estava tudo bem, de repente, um tijolo da sua vida cai. E não acaba por aí, porque depois de algum tempo, os seus 2 filhos que estavam vivos, eles então casam com Ruth e Orfa, 2 moabitas, mas também morrem. Noemi tinha escapado da escassez e desenvolvido uma nova história, desenvolvido uma nova vida, quando repentinamente a história dela vira de cabeça para baixo. Ela perde marido, ela perde filho, ela perde outro filho, ela perde toda a sua família. Noemi certamente estava vivendo momentos desagradáveis. Noemi estava vivendo um momento doloroso. Noemi estava vivendo um evento terrível. Ela estava em colapso, a vida estava em queda. E sabe qual era mais difícil? Entender onde está Deus. Onde está o Deus que permite a morte do meu marido? Onde está o Deus que permite a escassez em Belém? Onde está o Deus que leva Malom e Quilion, sem mais nem menos? Onde está o Senhor? Naquele momento de aparente silêncio na vida de Noemi, aquela angústia corroía o seu coração, porque ela estava vivenciando momentos em que não havia resposta. Ela só recebia, naquele tempo, o silêncio do Senhor. Neste livro de Ruth, o nome de Deus nem sequer é diretamente mencionado. A sensação, quando lemos a história de Noemi, é de um Deus que está inativo. É de um Deus que está displicente quanto à dor daquela mulher. É de um Deus que aparenta estar despreocupado quanto à realidade que lhe cerca. É de um Deus que parece não se importar e está de braços cruzados com o que acontece. Mas no silêncio de Noemi, Deus não estava ausente. No silêncio de Noemi, Deus forjava um novo destino no oculto. No silêncio de Noemi, Deus gritava no simples. No silêncio de Noemi, ele se mobilizava em favor da sua vida, porque o silêncio de Deus não representava a sua ausência, o silêncio de Deus representava a sua atuação no oculto. Às vezes, nós vivenciamos situações semelhantes à de Noemi. Às vezes, nós passamos por situações que nos fazem perguntar: onde está Deus? Às vezes, a sua oração não respondida pode aparentar uma displicência de Deus em relação à sua vida. Às vezes, a ausência de conversão daquela pessoa pela qual você tanto ora pode aparentar uma despreocupação de Deus em relação à vida dela. Às vezes, a oportunidade que você tanto pede e nunca chega pode aparentar uma certa inércia, uma certa inatividade, uma certa paralisia da parte do nosso Deus. Às vezes, vivenciamos certas situações que evocam em nós a interpretação de que Deus está ausente. Às vezes passamos por determinados momentos em nossas vidas que nos perguntamos o que Deus está fazendo.
Às vezes você olha para a realidade da sua família e a dissensão, e a briga, a separação, a ressentimento, há raízes de amargura e você diz: onde está o Senhor na minha casa? Às vezes você olha para a sua vida financeira e na sua expectativa de um melhor desenvolvimento nos seus empreendimentos, pergunta: onde está o Senhor nesta realidade? Onde está o Deus da provisão? Onde está o Deus da minha casa? Porque muitas das vezes parece que o Senhor está em silêncio e o seu silêncio muitas das vezes evocam em nós a interpretação de que Ele não se importa, de que Ele está ausente, de que Ele está despreocupado, de que Ele está indiferente, de que Ele está assistindo a tua vida como se nós assistimos Netflix, de braços cruzados e observando cada capítulo e episódio como se não quisesse intervir, mas apenas se divertir. Mas essa não é a realidade que as Escrituras traz do nosso Deus. O silêncio de Deus na minha e na sua vida não significa que Ele está ocupado demais. Deus, Ele não fica sobrecarregado com as atividades que tem que exercer. O silêncio de Deus não significa que Ele está tão ocupado em ouvir outras orações, em atender outros milagres, em trazer outras oportunidades, em trazer livramento para outras pessoas, e não tem tempo para você, porque o nosso Deus não pode ficar sobrecarregado. O silêncio de Deus não significa que a sua agenda está tão cheia a ponto de não ter tempo para você. O silêncio de Deus não significa que Ele está desinteressado na tua causa, porque tem uma causa mais importante para resolver. O silêncio de Deus não significa que Ele está abarrotado de atividades e milagres para realizar, e no momento não tem tempo para você, porque a presença do Senhor, ela enche toda a terra. O Senhor, Ele é onipresente e Ele está em todos os lugares. Ele não está limitado ao espaço e tempo. Ele é um Deus completamente diferente. Ele está aqui, como Ele também está com o nômade nos desertos mais áridos desse planeta. Ele está na tribo indígena mais isolada da floresta amazônica. Ele está no cume do monte mais alto desta terra, porque a sua presença, ela é inesgotável, a sua presença, ela perpassa cada fio de cabelo da humanidade. E o salmista, reconhecendo esta grandeza, diz em Salmos 139:8: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. A presença do Senhor enche toda a terra, e os seus olhos estão sobre cada coração, sobre cada ferida, sobre cada insegurança, sobre cada dor, sobre cada temor. Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus observa toda dor, toda ansiedade, toda insegurança, e Ele não está ocupado demais com determinadas tarefas, a ponto de estar tão sobrecarregado que para você Ele só pode entregar silêncio. O silêncio de Deus não significa que Ele está ocupado demais. O silêncio de Deus também não significa que Ele está com pretensões malignas em relação à sua vida. O silêncio de Deus não significa que Ele está cultivando planos para te danificar, para te fazer mal, para te trazer prejuízo. Deus, Ele não está no céu com braços cruzados e pensando qual vai ser a forma inovadora de prejudicar a vida desse servo. Até porque ele não orou ontem, então está na hora. Deus não pode cultivar em seu coração planos de mal. Deus não pode projetar ideias que tenham a exclusiva intenção de te ferir, de te machucar, de te danificar, porque o seu caráter o impede de realizar isso.
A graça e a bondade de Deus, ela é perpetuada de geração em geração. E até os dias de hoje, ela continua o mesmo. Porque o nosso Deus não muda, Ele é imutável. A bondade e a graça de Deus se exalam do mais íntimo do seu coração, de maneira que Ele não pode projetar, planejar, desenvolver, cultivar planos para te matar, planos para te ferir, porque Ele simplesmente sente prazer com isso. Não, Deus não tem prazer com a morte do ímpio. Deus não tem prazer nisto. Então o silêncio dele não significa que Ele está desenvolvendo um novo projeto para te prejudicar, porque o caráter do Senhor impede isso. O salmista, reconhecendo isso, diz em Salmos 34:8: provem e vejam a bondade de Deus, bem-aventurados aqueles que nele se refugiam. A Bíblia convida a mim e a você a provar, a desfrutar, a fruir da fonte inesgotável de amor, de graça, de misericórdia que é exalada constantemente do seu trono. Salmos 103:13. Como um pai que se compadece do filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Sabe, um pai, quando observa o seu filho na tentativa de andar de bicicleta, e ele vê o filho caindo, se machucando, imediatamente o seu coração se comove, de maneira que ele não pode ficar inerte. Ele se mobiliza até o seu filho para levantá-lo e encorajá-lo a conseguir andar. Esse é o nosso Deus. O coração dele é semelhante a de um pai que se compadece. O coração de Deus se comove diante dos seus medos, diante das suas dúvidas, diante das suas apreensões. Portanto, o silêncio de Deus não pode significar que Ele quer te prejudicar. E o silêncio de Deus também não significa que Ele está indiferente quanto à tua causa. A tua oração não respondida, o milagre não vivido, a provisão que não chegou, os céus que não se abriram, a porta que não chegou, não representa indiferença, não representa displicência da parte do nosso Deus. O coração dele não pode estar desinteressado pela sua criação. Foi Ele que fez a mim e a você, cada fio de cabelo, cada célula, cada átomo, cada energia que se move nesse universo, emanou do seu poder criativo. Deus não pode, de maneira alguma, ser desinteressado com a criação que Ele projetou. Então, o silêncio de Deus não pode representar que Ele está ausente. Porque Deus não pode desenvolver no seu coração antipatia, aversão, como se não estivesse se importando com o que a gente está vivendo. As Escrituras a todo momento delineiam essa verdade para mim e para a sua vida. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Salmos 34:15 diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Quem é justo em Cristo, levante as mãos. Os olhos do Senhor repousam sobre a sua vida. Os olhos do Senhor repousam sobre a tua casa. Os olhos do Senhor continuam sobre a sua história. O silêncio de Deus não significa ausência. O silêncio de Deus não significa que Ele não se importa, que Ele está desinteressado. Porque silêncio não representa ausência, mas silêncio é atuação no oculto. Enquanto a vida passa diante dos nossos olhos e nós não conseguimos entender o que está acontecendo, e quando tentamos encontrar alguma explicação do nosso Deus, e aparentemente parece que só vem silêncio, Ele está dizendo: confia em mim, porque eu trabalho para aqueles que esperam em mim.
O que o silêncio de Deus representa para mim e para você é uma nova história, é uma nova realidade, é a mobilização das circunstâncias para o cumprimento do seu propósito, através da minha e da sua vida. Noemi, naquele momento de dor, não conseguiu enxergar Deus. Noemi, naquele momento de tristeza, não conseguiu identificar o que Deus estava fazendo. Parecia que Deus estava inativo, parecia que Deus estava ausente. Não, no oculto ele trabalhava a favor de Noemi. O silêncio de Deus nos convida a caminhar em fé, e sabendo que ainda que a bênção não chegue, ainda que a oração não seja respondida, ainda que a oportunidade não venha, ainda que a provisão não nos alcance, Ele continua sendo Deus e trabalha ao meu e ao seu favor. Diga ao seu irmão: Deus está contigo. Deus está conosco. Em segundo lugar, no silêncio, Deus grita no simples. Voltemos à história de Noemi. Quando nós vemos a história de Noemi, Deus providencia no simples de uma amizade, um refúgio para Noemi. Quando nós retornamos ao texto, nós vemos que quando Noemi perde os seus filhos, Malom e Quilion, além de perder Elimeleque, o seu marido, ela então projeta voltar para Belém, a terra natal. Então ela planeja sair de Moabe e migrar de volta para Belém, de onde ela tinha saído. Ela não ia conseguir ficar mais ali. Ela perdeu tudo ali, ela estava mal, e ela falou: eu vou voltar para minha terra natal. E quando ela voltava para a sua terra natal, era acompanhada de duas pessoas, Ruth e Orfa, suas noras. E ela disse: olha, minhas filhas, a minha amargura é tão grande, o Senhor descarregou toda a sua mão contra mim, não me seguem, não precisam me acompanhar, fiquem em Moabe, eu vou para Belém, pode deixar, eu me viro. É interessante notar, Orfa voltou de fato para Moabe e continuou, porém Ruth disse: não, eu vou onde quer que você vá, eu estarei contigo aonde quer que você esteja. O seu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Amados, a fidelidade de Ruth se sobressai nessa história. Ruth estava disposta a abandonar todas as amizades, todos os vizinhos, todo o ciclo de conexão que ela criou ao tempo em que era mais nova em Moabe. Ela estava disposta a abrir mão de tudo isso para conhecer novas pessoas em Belém. Redobre sua atenção em mim. Ela estava disposta a abandonar os seus ídolos, os seus deuses que ela fez em Moabe, para encontrar um outro Deus e servir a um outro Deus. Ela estava disposta a abrir mão dos seus projetos do futuro. É porque quando nós olhamos o texto, nós não conseguimos valorizar tamanha fidelidade, mas quando essa fidelidade é vista através desse pano de fundo, nós percebemos o quão difícil foi, mas mesmo assim, Ruth disse: não, eu estarei contigo. Noemi não estava percebendo, Noemi não estava identificando, mas no simples daquela amizade, Deus estava atuando. Noemi, naquele momento de dor, não conseguia enxergar, mas Deus, no discreto, se mobilizava e agia. No imperceptível e no simples daquela amizade, Deus estava agindo, porque Ruth foi o meio pelo qual Deus trouxe alento para o coração de Noemi. Ruth, por causa da fidelidade dela, Noemi encontrou vigor, Noemi encontrou esperança. Através daquela fidelidade, através daquela amizade, Noemi pôde encontrar refúgio, Noemi pôde encontrar alívio. Seria desesperador
ao coração daquela viúva voltar em uma viagem tão longa, sozinha e vivendo tantos desastres na bagagem. Mas através daquela amizade, o coração de Noemi é consolado. Através daquela amizade e fidelidade, o coração de Noemi é fortalecido. Noemi não estava identificando, mas no simples Deus estava agindo. Noemi não conseguia ver naquele momento, mas aquela amizade, aquela fidelidade, era um meio por meio do qual Deus usava para trazer esperança, para trazer alívio. Amados, muitas das vezes, o nosso aparente silêncio em relação a Deus, na verdade, é Ele agindo há muito tempo no simples. Às vezes o aparente de Deus, o aparente silêncio de Deus na sua vida, é apenas a atuação dele no imperceptível que já passou. Deus, ele tem muitas formas de falar. Deus, ele pode falar através do extraordinário. Deus, ele pode falar comigo e contigo enviando um anjo. Deus pode falar comigo e contigo através de uma profecia. Deus pode falar comigo e contigo através de um sonho, através de uma visão, ou através até mesmo da sua voz audível. Deus, ele tem muitas maneiras de falar, mas ele também tem o simples e discreto para se comunicar. E muitas das vezes desprezamos e subestimamos o simples de Deus, e nos agarramos numa expectativa do extraordinário, que quando não vivida nos faz interpretar que ele estava em silêncio, quando na realidade ele já estava agindo, só que não no extraordinário, no ordinário. Lembra de Elias? Quando Elias está subindo o Monte Horebe, a Bíblia diz que surge um grande terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Então surge fogo, mas Deus não estava no fogo. Surge então um vento impetuoso, mas Deus não estava no vento. Até que então, vem a suave brisa de um vento. E Deus estava na suave brisa do vento. Elias, o homem que tinha vivido tantas manifestações extraordinárias de Deus, agora estava vivendo uma demonstração do Deus que opera no simples e no discreto. No seu aparente silêncio, Deus pode estar falando contigo através de um conselho, de uma amizade. No seu aparente silêncio, Deus pode falar contigo no louvor do teu carro. No aparente silêncio, Deus pode falar contigo através de uma pregação. No aparente silêncio, Deus pode falar contigo através de um versículo no devocional. No seu aparente silêncio, Deus pode falar contigo através de uma criança, através de um mendigo. No seu aparente silêncio, Deus pode falar contigo através de uma mula. O Deus que fala no extraordinário também se manifesta no simples de uma amizade de Ruth e Noemi. E muitas das vezes achamos que Deus está ausente, achamos que Deus não está operando a nosso favor, só que a gente vai continuar nessa conjectura, enquanto nós não entendermos que Deus não opera segundo a lógica humana. Às vezes nós vivenciamos situações, perdemos o familiar, queremos uma direção, queremos uma resposta, queremos um emprego, queremos a superação, queremos o mover de Deus, queremos algo da parte dele, precisamos que ele venha agir e criamos expectativa em torno da construção mental, da maneira como Deus iria agir, que nós mesmos criamos. Cultivamos expectativas que Deus vai se manifestar de maneira impetuosa, de maneira poderosa. E a nossa expectativa fica sobre isso. E muitas das vezes, enquanto cultivamos a expectativa na forma como Deus vai falar, Ele já falou. E aí a gente passa pela situação, falando, Deus ficou em silêncio. Não, Ele só falou no discreto, Ele só falou no oculto, Ele só falou no simples. Amados, nós complicamos muitas das vezes a fé.
nem toda manifestação de Deus para mim e para você vai ser semelhante à de Moisés. Recorda de Moisés, no Monte Sinai? Deus aparece através de uma espessa nuvem que cobre todo o monte. Trovões e relâmpagos batem, um fogo, o arraial treme. Ou Isaías, que viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins em sua volta, com 6 asas, 2 cobriam os pés, 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam. Ou então nós pensamos que Deus vai se manifestar, igual como Paulo, nós teremos a visão da eternidade. Muitas das vezes, o aparente silêncio de Deus é apenas a maneira simples que Ele falou e nós não captamos. Que a nossa oração possa ser: Deus, abra os meus olhos e me conceda sensibilidade espiritual para enxergar o Senhor no simples e no discreto da vida. Efésios 5,17 diz: não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Que a nossa oração como igreja seja: Deus, por favor, se possível, se manifeste no trovão, mas também se manifeste na criança. Deus, se possível, se manifeste no anjo, mas também se manifeste na minha amizade. Deus, abra o meu coração para que eu possa enxergar a sua atuação. E em terceiro lugar, no silêncio, Deus forja um novo destino. Terceiro e último lugar, no silêncio, Deus forja um novo destino. No silêncio, no aparente silêncio de Noemi, Deus providencia um destino. Com aquela tragédia devastadora, a perda do marido, a perda dos filhos, Noemi então se vê impelida pelas circunstâncias a mais uma vez retornar para sua terra natal. E ela assim o faz. E nós vimos que Ruth deseja ir com ela na sua fidelidade, na sua amizade. E é interessante perceber que quando Noemi e Ruth chegam até Belém, elas estavam com um poder aquisitivo baixo. Até porque naquele tempo a mulher, ela vivia exclusivamente no lar. Sabemos que hoje nem todas, mas naquele tempo era de praxe, era comum. Então a mulher não tinha um poder aquisitivo bom. Por isso que ser viúva naquele tempo, como eu falei no início, era ruim. Ficava desprotegida, vulnerável. E Ruth também ali, não tinha o que fazer. Estavam sem condições financeiras, estava difícil. Até que então Ruth decide apanhar espigas em um campo para conseguir obter sustento, provisão, alimento. E sabe qual é o curioso dessa história? É que de tantos campos para ir, Ruth vai num campo de um homem chamado Boaz. De tanto lugar para ir, Ruth vai no campo de um homem chamado Boaz. Boaz era parente de Elimeleque. E quando Boaz descobre do que Ruth e Noemi passou, quando Boaz descobre do seu parentesco, quando Boaz descobre a fidelidade de Ruth, ele garante a Ruth proteção. Ele diz: Ruth, você pode apanhar as espigas aqui de maneira irrestrita. Os homens não vão mexer contigo. Você está sobre a minha segurança. E ele concede a Ruth liberdade para cultivar no campo, liberdade para pegar o máximo de alimentos que conseguir. E ela volta muito feliz para casa, e Noemi surpresa: meu Deus, de onde que veio tudo isso? Boaz. E a história se desenvolve. Não dá para falar tudo aqui, nosso tempo é curto. E ao longo da história, nós vemos que sob o conselho de Noemi, Ruth casa com Boaz, segundo os costumes daquele tempo. Ruth, então, se casa com aquele homem próspero, de caráter. A vida financeira agora muda, porque aquele homem era dono de muito campo. Então, a pobreza que existia deixou de existir. Noemi e Ruth agora têm um alívio enquanto estão ali. E não apenas isso. Mas Boaz e Ruth dão filho. Geram um filho chamado Obed. E esse filho foi tão especial na vida de Noemi.
Esse filho foi tão importante para a vida de Noemi, que as vizinhas de Noemi, percebendo a felicidade que ela estava vivenciando agora, dizem: veja, o Senhor concedeu um filho a Noemi, o Senhor restaurou a alegria de Noemi. A alegria e o milagre de Noemi naquela realidade e onde não havia expectativa é tão grande e tão surpreendente que ela se torna motivo de testemunho para a sua vizinhança. E sabe qual é o mais impressionante de tudo isso? Ruth e Boaz geram Obed. E Obed fazia parte da descendência de Jesus. Obed foi avô de Davi. Não sei se você entendeu. Amados, se Noemi não tivesse perdido em Moabe, ela não ganharia em Belém. Perceba, vem comigo. Se Noemi não tivesse passado por aquele desastre, ela jamais voltaria para Belém. Se Noemi não tivesse passado por aquele desastre, ela jamais teria a fidelidade de Ruth. Se Noemi não estivesse passando por aquele desastre, ela jamais iria aconselhar Ruth a se casar com Boaz. Se Noemi não tivesse passado por aquilo, Ruth não teria conhecido Boaz. Boaz e Ruth não teria gerado Obed. Amados, quando Noemi achou que perdeu, Deus estava forjando um novo destino. Quando ela achou que acabou, que era o fim, que fecharam-se a porta, Deus estava abrindo uma nova porta onde agora ela seria integrada em uma nova família, e não apenas uma nova família, ela teria a oportunidade de cuidar daquele por meio de quem descenderia o nosso Salvador. Quando ela pensou que estava tudo perdido, estava tudo na agenda de Deus. Quando ela achou que estava tudo, acabou, fechou, Deus estava fechando a porta para abrir outra bem melhor ali. Sabe o que acontece? Às vezes nós vivenciamos momentos de silêncio com o Senhor, e por não conseguir enxergar o todo da nossa história, vilanizamos a Ele, como se Ele fosse o mal, como Ele se fosse aquele que não está ao nosso favor. Mas quando nós vivemos a história e temos uma retrospectiva de tudo que passamos, olhamos para trás e dizemos: sabe, agora eu entendo. Naquele momento de silêncio, se não fosse por isso, se não fosse por aquilo, se não fosse a perca das amizades, se não fosse a porta fechada, se não fosse aquele término, se não fosse aquele emprego, se não fosse aquela situação, se não fosse aquele irmão, se não fosse aquela pessoa, eu jamais estaria vivendo o projeto e o propósito do Senhor. No silêncio de Deus, Ele não está ausente, Ele não está inativo, não. Ele forja para mim e para você um novo destino, assim como forjou para Noemi. Não se preocupe se o caminho parecer estreito, se o caminho parecer confuso, se o caminho parecer difícil. Porque Deus sabe exatamente o caminho que você precisa passar para alcançar onde Ele deseja que você chegue. A porta fechada, aquela situação inesperada, ela não é um convite para vilanizarmos a pessoa de Deus. Ela é um convite para, com paciência e fé, viver cada processo e cada propósito, até que então possamos chegar onde Deus deseja que estejamos. No silêncio de Deus, Ele forja um novo destino para mim e para a sua vida. Convido você a ficar de pé. Convido você